Boa noite, turma. Estamos iniciando hoje essa aula diferente, essa teleaula diferente, onde não podemos estar juntos por conta do coronavírus, mas a gente faz de tudo para levar vocês o conhecimento, a revisão ou tirar dúvidas a respeito da disciplina. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em casa, tranquilos. E aí a gente agora vai ter que separar toda semana um horáriozinho para estar discutindo o conteúdo da disciplina do dia. E hoje o conteúdo será sobre a acumulação capitalista e desigualdade social. Então vamos falar agora sobre o capitalismo, o surgimento do capitalismo. Ele surgiu na sua origem entre o século XV e XVIII, onde houve a apropriação por parte do capitalismo do valor produzido pelo trabalhador, para além do trabalho necessário à sua subsistência, a mais-valia. Então, o trabalhador não fazia mais o trabalho para sua sobrevivência, e ele passa a vender o seu trabalho e gerar a mais-valia. A produção para a venda, a existência de um mercado em que a força de trabalho é comprada e vendida livremente e a mediação universal das trocas pelo uso do dinheiro. E aparecimento de novas técnicas e práticas científicas e tecnológicas. E as tendências ao acúmulo de capital nas grandes empresas, o monopólio, os cartéis e conglomerados e corporações. Então, o capitalismo, caso caia uma questão dessa em prova, vocês têm que lembrar que com o capitalismo veio a mais-valia, a produção para a venda, a existência de um mercado que força o trabalho, aí a força de trabalho é comprada e vendida livremente, força de trabalho é comprada livremente, e aí o uso do dinheiro e as novas tecnologias e práticas científicas e tecnológicas. E aí a gente pergunta, o que é o capitalismo? E aí eu olho para essa imagem e que vocês vejam essa imagem e penso aí, o que é o capitalismo? O capitalismo é o devorador que devora tudo, antes mesmo que as outras pessoas se mexam. Para você, o que é o capitalismo? Então vamos refletir. E aí a gente vê. O capitalismo na economia se chama o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. E a economia voltada, o capitalismo voltado na economia com a sociologia. Sistema social em que o capital está na mão de empresas privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca do salário. E aí gera o que, gente? A mais-valia. As fases históricas do capitalismo. Então, o capitalismo comercial ou pré-capitalismo, que abrange o período do século XVI ao século XVIII, é uma fase na qual as grandes navegações estavam acontecendo e a Europa toda se mobilizava para expandir comercialmente através das grandes navegações e expansões marítimas. A partir do século XVIII, a Europa passa por transformações no que se refere ao modo de produção. Então, na Inglaterra surgem novas formas de produção e os investimentos se multiplicam numa velocidade alucinante. Ocorre uma nova inovação tecnológica e nesse período do capitalismo é denominado de capitalismo industrial. Então, isso é bem lógico, gente? Capitalismo industrial é quando se tem uma velocidade alucinante
na inovação tecnológica, e aí se tem a denominação de capitalismo industrial. E o capitalismo monopolista ou financeiro? O capitalismo monopolista é o surgimento dos grandes monopólios. São indústrias petrolíferas, indústrias de derivados do petróleo, petroquímicas e, mais tarde, automotiva. Então, o que é o monopólio? Como vocês veem na figura, né, tem o monopólio, né, e ele é que distribui para todos. Então, ele tem o poder, o mono concentrada em um só. Então, em economia, monopólio designa uma situação particular de concorrência imperfeita, em que uma única empresa detém o mercado em um determinado produto ou serviço, conseguindo, portanto, influenciar o preço do bem comercializado. Então, o monopólio é a forma mais injusta que a gente tem no capitalismo, onde o poder fica na mão de no caso, na mão de uma grande empresa. E aí nós temos o capitalismo concorrencial. Concorrencial, gente, dividido em 4 etapas: a economia de mercado, o capitalismo flexível, o neoliberalismo de mercado e a terceira revolução industrial. Então, vamos lá para cada tópico. A economia de mercado. A economia de mercado é um sistema econômico elaborado no seio do desenvolvimento do capitalismo e tem como premissa básica a centralidade do mercado na economia, através da redução dos papéis exercidos pelo Estado. Trata-se, portanto, de uma filiação dos ideais preconizados pelo liberalismo econômico, que apregou o Estado mínimo. Então, quanto menos interferência do Estado, mais temos uma economia de mercado. E aí, um liberalismo econômico. E o capitalismo flexível? O capitalismo flexível funciona simplificando naturalmente como um ataque aos mecanismos rígidos da burocracia e um claro estímulo aos atores do processo para que corram risco e assumam responsabilidades. Então, com o capitalismo flexível, eles querem acabar, diminuir a burocracia e estimular os autores dos processos que corram risco e assumam responsabilidades. Agindo nos limites da legalidade, o capitalismo flexível torna as empresas mais ágeis, substituindo os padrões clássicos de hierarquia na forma de pirâmide, por outros desenhos mais relacionados com estruturas em camadas ou em colmeias. Então, o capitalismo flexível, ele tenta flexibilizar a hierarquização. Então, no caso, em vez de ser de cima para baixo, há uma forma de colmeia ou de camadas. E aí temos a acumulação de capital. Está intrinsecamente relacionada à concentração histórica entre capital, trabalho. Como assim? Vamos lá. Para Marx, esse processo deve ser analisado sob a composição do capital e as modificações ocorridas no curso da acumulação. Deve ser analisado sobre 2 aspectos. Do valor, e é determinado pela proporção em que se divide o capital constante, valor dos meios de produção, e capital variável, valor da força de trabalho. Então, temos o aspecto do valor e temos o aspecto do capital variável, o valor da força de trabalho. Então, para Marx, o capital, trabalho, vai gerar a mais-valia. Significa dizer que você vai vender a sua força de trabalho
para você conseguir meios de sobreviver. E o capital vai comprar sua força de trabalho para ter meios de produção. Então, o neoliberalismo de mercado. O neoliberalismo é um conjunto de políticas e economia capitalista que defende a não participação do Estado na economia, ou seja, deve haver total liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e social do país. Porém, esse sistema neoliberal de que o Estado não deve intervir na economia reflete negativamente para a sociedade, como nós vivenciamos atualmente a respeito dos preços da gasolina, que antes o governo intervia totalmente nos preços, da gasolina, e hoje se tenta fazer essa liberdade econômica, onde os preços vai modificando de acordo com o valor do dólar, o valor da venda, e acaba prejudicando a população, porque a cada dia vem seguindo de aumentos. Então, não é positivo essa forma de economia que o Estado não pode intervir e a população acaba sendo prejudicada. E aí temos a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial corresponde ao período após a Segunda Guerra Mundial, em que o aprimoramento e os novos avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência, integrando ao sistema produtivo. Essa fase da Revolução Industrial é também conhecida como a Revolução Técnico-Científica Informacional, a partir do momento que a produtividade e a produção é toda ligada à tecnologia, à Revolução Industrial, à Revolução Técnico-Científica e Informacional. E aí voltamos agora para a mais-valia. Vamos compreender a mais-valia. A mais-valia é a parte do trabalho excedente e não pago ao trabalhador, que na sociedade capitalista aparece sob a forma mistificada de lucro. Portanto, a mais-valia é retirada do sobre-trabalho, trabalho abstrato e não trabalho concreto. Para Marx, a produção da mais-valia é a razão de ser da produção capitalista. Vamos pensar agora na mais-valia. Vamos dizer que Ana ela é costureira. A Ana produz 1.000 peças por mês. Só que para pagar o trabalho de Ana, ela só precisaria produzir 300 peças. Então, as outras 700 peças que ela produziu é o lucro do empregador. Então, esse lucro é o excedente. E aí é onde entra a mais-valia. A mais-valia que é a parte excedente não paga ao trabalhador. Então, Ana não vai receber o valor dessas 700 peças que ela produziu. Ela só vai receber das 300 peças que ela produziu. Então, esse valor excedente é a mais-valia no sistema capitalista, de acordo com Marx. Com a crescente introdução de máquinas e tecnologias sobre o domínio das relações capitalistas, o trabalho se torna mais produtivo e, consequentemente, extrai-se mais-valia sobre o trabalho. Então, se hoje com a tecnologia e as máquinas, se colocar a Ana uma máquina que ajude a maior produção, então vamos dizer que ela, em vez de produzir 1.000 peças por mês, ela consiga produzir 1.500 peças por mês, por conta de uma máquina mais
tecnológica, mais sofisticada. Então, a partir disso, o empregador vai ter bem mais lucro, né, do trabalho excedente de Ana. Então, o empregador vai ter mais, né, mais valia e ela vai produzir, Ana vai produzir mais valia. A concentração do capital. Para Leme, a concentração de capital se adensa na fase imperialista, permitindo a expansão do monopólio para regiões subdesenvolvidas e dependentes em relação às nações industrializadas. A acumulação capitalista, portanto, sempre necessita da geração de uma força de trabalho desnecessária, relativamente excedente, para além das suas necessidades de expansão. Então, para o capitalismo gerar, né, ter a sua lucratividade, se precisa de quê? Do trabalho excedente, do trabalho desnecessário, gente, no sentido de que é excedente, que se produz além. E aí se tem a expansão e maior quantidade de lucro. Com a concentração do capital, quanto maior a produtividade extraída da força de trabalho pelo proprietário dos meios de produção, maior será a grandeza da sua riqueza e maior será a acumulação de capital. O capital. O capitalismo lança mão de estratégias para extrair maior produtividade a custos mais baixos, como, por exemplo, substituição da força de trabalho masculina pela feminina ou a infantil, trabalho qualificado por aqueles com menos qualificação, a introdução de máquinas. Então, por isso que é importante que as leis sejam cumpridas para que se evite o trabalho infantil, o trabalho escravo, o trabalho sem os seus direitos garantidos. Por isso a importância da CLT, das leis que protegem o trabalhador, para que o capitalista não submeta as pessoas a situações degradantes para ter o lucro. E aí nós temos a superpopulação relativa. Marx define 3 formas em que a superpopulação relativa se manifesta. Temos a população flutuante, temos a população constante migração do campo para a cidade e temos a forma estagnada da superpopulação relativa. Gente, essa é bem simples. População flutuante é o quê? Aquela que flutua. Então, uma hora ela vai estar de um lado, uma hora ela vai estar do outro, que é o que acontece muito aqui em Santa Cruz. E que aí a turma de vocês não tem a população flutuante, mas eu tenho turma que tem a população flutuante, que é aquela que é de outro estado e está aqui por conta do dinheiro, por conta da feira. Então, essa família passa a morar aqui e usufruir de todos os bens e os meios de produção que tem no município. Quando esse processo não está gerando fonte de dinheiro, essa população vai o quê? Vai embora, volta para o seu local de origem. Então, é uma população flutuante que flutua. Uma hora está aqui, outra hora não está. Temos a constante migração do campo para a cidade. Aqui a gente não tem uma população grande rural. Mas em outros municípios que têm uma quantidade de moradores na zona rural, quando há questões de seca, falta de investimentos na área da agricultura, elas acabam migrando para a cidade. E a forma estagnada da superpopulação relativa é aquela que estagnou, que não cresce, não sai,
São aquelas pessoas que não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho, então ela está estagnada. São aquelas que não têm a qualificação para poder estar no mercado de trabalho, está estagnada. São aquelas que não querem entrar no mercado de trabalho. Então, é todo esse processo que estagnou. Estagnou significa que parou, está parada. E aí, a superpopulação relativa estagnada é nessa fração da classe trabalhadora que se expande com maior rapidez a pauperização e a miséria, mas é também parte essencial para o aumento da riqueza capitalista. Esta é para Marx a lei geral absoluta da acumulação capitalista. E aí a pauperização, esta na razão direta da expansão da acumulação da riqueza, a pauperização atinge os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho. Haja vista que a relação salarial é sempre estabelecida como necessária a suprir as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Então, quando o cidadão, aquela população que estagnou ali, que por algum motivo não consegue ser inserida no mercado de trabalho e a todo custo ela precisa se manter, então é aquela população que aceita os subempregos, aceitam as situações onde não se tem direitos garantidos, que são trabalhos informais, são trabalhos que correm risco, são trabalhos que são expostos, são trabalhos que usam mão de obra infantil. E aí todo esse trabalho, por não estar legalizado, ele tem um lucro maior para o empregador, para aquele que emprega. Então, aí a pauperização, ela faz com que o mercado ganhe mais, porque ela precisa suprir as suas necessidades básicas, né? A pessoa precisa suprir e acaba aceitando todo o processo negativo, né, dessa exploração de trabalho, sem questionar. E temos a acumulação primitiva. O processo de acumulação primitiva surgiu com maior desestruturação da sociedade feudal, a qual deu lugar à formação da sociedade capitalista com a criação da classe operária, isto é, dos não proprietários de meios de produção, destruindo-se os vínculos sociais feudais pelos quais a maioria dos trabalhadores garantia seu acesso à terra. A transformação da propriedade feudal na moderna propriedade privada mudou as relações econômicas na sociedade. Os trabalhadores foram expulsos das terras que cultivavam e mandados para a cidade, engrossando a massa de mendigos e desempregados. Então, todo esse processo de acumulação primitiva já foi um processo cruel para a população mais pobre, né? Que ela não teve opção e foi para a cidade e começou aquele aglomerado de pessoas sem ter como se manter. E aí entramos na nossa questão social, que é uma da questão, né, que mais o serviço social trabalha e estuda, é a questão social. Com o surgimento a partir de 1830, a expressão utilizada por diferentes correntes esquerdas e direita, Alex de Tocqueville e Friedrich Engels, utilizava para designar o pauperismo gerado pela primeira onda da Revolução Industrial, é como eu comentei anteriormente. Então, quanto mais pobre, melhor para quem emprega, porque aí a pessoa vai se sujeitar a situações degradantes e quanto mais ela tem menos direitos, mais lucro o empregador tem. E aí é uma questão social gravíssima. E aí temos o pauperismo e a pobreza, nova questão social.
Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de não terem acesso efetivo a tais bens e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que dispunham anteriormente. Essa é uma citação do livro de Paulo Neto, que fala, e reproduz a questão social advinda pelo capitalismo nesse sentido, de que quanto mais existe a pobreza, mais existe a exploração e mais existe o lucro. É nesse sentido negativo da vertentes que mostra dessa face do capitalismo. E aí nós temos o índice de Gini. Gente, o que é índice de Gini? Índice de Gini é um índice que mede, calcula a desigualdade social. É o coeficiente de Gini, ou índice de Gini. Ele é o cálculo usado para medir a desigualdade social, desenvolvido pelo estatístico italiano Conrado Gini, por isso que o nome é Gini. Ele foi desenvolvido em 1912 e apresentam dados entre o número 0 e 1, onde o 0 corresponde a uma completa igualdade na renda, onde todos detêm a mesma renda per capita. Então, se o índice de Gini der 0,8, então o 0,8 não é mais próximo de 1, então mostra que tem mais desigualdade na sociedade. Agora, se o índice der 0,2, significa ele está mais longe, o 0,2 mais longe do 1, então significa dizer que a sociedade está mais igualitária, em relação economicamente um com o outro, está mais igualitário. Então, é assim que funciona o índice de Gini. Completa desigualdade entre as rendas, onde o indivíduo ou uma pequena parcela de uma população detém toda a renda dos demais que não tem nada, Nada tem. E aí temos também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e é calculado para diversos países desde 1990. O índice também varia de 0 a 1, sendo que quanto mais perto do 1, maior o desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida medida do país ou do local onde é calculado com base em indicadores. Então, quanto mais próximo a 1, maior o desenvolvimento humano, ok? Então, assim, se der 0,8 não é mais próximo do 1, então ele significa que o desenvolvimento humano, a qualidade de vida é muito boa. Agora, quanto mais próximo do 0, pior é o desenvolvimento humano. Essa é a diferença do IDH para o Gini, O Gini, quanto mais próximo do 0, mais positivo é. Já o IDH, quanto mais próximo do 1, melhor é. E aí temos o trabalho infantil. O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento escolar, reduzindo em aproximadamente 17,2% a aprovação e o aumento em 22,6% a evasão escolar. Então, quanto mais tem trabalho infantil, mais reduz o desempenho escolar e maior a evasão escolar, segundo os dados do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, IPEC. E aí, para vocês, essa imagem, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, do capitalismo, Vamos mostrar aí. Eu não sei se vocês conseguiram, tem um videozinho do personagem
em que ele vai destruindo tudo, né, a natureza para conseguir recursos, né, e o capitalismo, quando ele chega e vai destruindo tudo ao seu redor para conseguir bens materiais. Eu gostaria de agradecer, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se tiverem dúvidas ou questões ou sugestões para as próximas, que vocês coloquem no grupo do WhatsApp, vamos interagir no grupo do WhatsApp para a gente ver as questões que vocês, sem estar indo para a faculdade, no desempenho, né? Porque depois, quando a gente voltar, vocês tem que estar todo mundo com o conhecimento fresquinho, porque posteriormente vão ser remarcadas as datas das provas, e aí a gente tem que ter conhecimento na cabeça para fazer uma boa prova. Então, qual é o grupo de WhatsApp, a gente vai interagir um com o outro e fazer o possível de tirar essas dúvidas. Obrigada.